Amém? Bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, de novo, prazer, meu nome é João Batista, sou da Hebron de Goiânia. Amém? Gente, está todo mundo aqui? Amém. Está todo mundo aqui, não tem ninguém lá, então fechou. Irmãos, quem aqui já veio em outros acampamentos? Quem aqui é o primeiro? Primeiro acampamento? Amém. Eu creio que nesse acampamento é o momento de Deus marcar a sua vida, amém? E quem aqui já ouviu falar já ouviu a palavra avivamento? Quem aqui já ouviu pregações a respeito de avivamento? Quem aqui tem uma expectativa de viver um acampamento, um avivamento nesse acampamento? Amém? E eu creio que Deus está nos chamando para viver um avivamento nesse final de semana. Amém? Todo mundo crê? E o que é avivamento? Alguém sabe me responder? Avivamento, às vezes a gente tem a percepção, às vezes a gente tem a noção de que avivamento se trata de curas, manifestação de dons, grandes massas se convertendo, grandes massas aceitando a Jesus, o evangelho sendo propagado, cultura de um país mudando. Tudo isso é um avivamento de fato, amém? Avivamento coletivo. E se eu te perguntar o que é avivamento, provavelmente você vai falar isso. Que avivamento se trata de cura, que avivamento se trata de sinais e maravilhas, que avivamento se trata de conversões em massa. E de fato tudo isso é parte de um avivamento, é consequência de um avivamento. Amém? Consequência de um avivamento. Avivamento, o significado da palavra, vem do ato de se avivar. Ou seja, tornar algo vivo, ativo, intenso. É algo que ele é despertado, aleluia, é algo que é nitidamente despertado em nossas vidas, amém? Eu creio que para nós vivermos um avivamento, e tudo isso que a gente pensa que é avivamento, sinais, maravilhas, prodígios, grandes manifestações do Evangelho, do Espírito Santo, tudo isso a gente pode viver, amém? Mas para isso é necessário um avivamento individual. Você precisa ter um avivamento, uma experiência de avivamento. Amém? Tudo isso que eu falei é apenas consequência de pessoas avivadas. Irmãos, você acha que todo o avivamento que os apóstolos viveram, todo o evangelho que foi propagado, as grandes conversões, começaram com grandes multidões? Sim ou não? Não. Começou com poucos homens e mulheres que tinham um coração avivado. E hoje eu quero falar da essência do avivamento com você. Hoje eu quero falar do seu coração. Em Provérbios vai dizer que do nosso coração flui fontes de vida. O nosso coração é a fonte da nossa vida. Então hoje eu quero falar do seu coração. E talvez para você possa ser uma palavra um pouco pesada hoje. Porque eu quero falar do seu coração. Porque se o seu coração não estiver avivado, você não vai viver nada. Você não vai viver absolutamente nada. Amém? Então eu quero que você esteja nesse momento com o coração muito aberto. E eu queria que você, antes de começar, eu queria que você abaixasse sua cabeça, eu queria que você repetisse uma oração comigo, de forma rápida, mas de forma sincera, com todo o seu coração. Amém? Eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, meu coração é seu, eu abro, transforma o meu coração. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos para as verdades que o Senhor vai ministrar em todo esse acampamento. Em nome de Jesus. Amém. E o pastor Richard, ele comentou comigo que a primeira mensagem seria a minha. E de início eu achei que o que eu tinha orado e que eu tinha preparado não ia encaixar com a primeira mensagem. Mas na verdade encaixa sim. Porque... irmão, se você não tiver um coração aberto, não vai adiantar nada todo esse acampamento, todas essas palavras. Não vai adiantar nada. Irmão, se a gente pegar todo o histórico da nossa igreja, a gente já teve tantos acampamentos, tantas conferências. Eu perguntei que a maioria não é o primeiro acampamento que está, certo? Irmãos, quantas pessoas passaram pelos nossos acampamentos, pelos nossos encontros, pelas nossas conferências e elas não permaneceram no nosso meio? Ou se desviaram, ou se perderam no caminho. Porque não adianta nada a gente estar no meio cristão se a gente não falar de coração. Se nós não tivermos um novo coração. Nós precisamos de um coração avivado.
Nós precisamos da vida de Deus fluindo do nosso interior, fluindo do nosso coração. E talvez você deve estar pensando, mas João, eu sou da igreja, eu nasci na igreja, eu vivi na igreja, mas talvez você só esteja aqui porque seus pais vêm na igreja, porque você tem um histórico de pais na igreja. Talvez você só esteja aqui porque seus amigos estão aqui. E eu te falo, não adianta nada, é perca de tempo. Com todo amor e carinho, é perca de tempo. Tudo isso é perca de tempo, se você não tiver um coração transformado. E é sobre isso que eu quero falar. E é impossível nós vivermos algo da parte de Deus enquanto nós estivermos com esse coração endurecido. E talvez você fale, João, coração duro é o povo do mundo. Eu estou na igreja, meu coração está aberto para o Espírito Santo, meu coração está aberto para Deus. Quem aqui trouxe Bíblia? Cadê o pessoal para marcar aí, para tirar ponto do time que não trouxe Bíblia? Ó? Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 14, se você quiser abrir na sua Bíblia, quiser anotar também para ler depois. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Para quem não sabe, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, amém? Marcos, capítulo 16, versículo 14. E no texto diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Amém? Todo mundo achou, gente? Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Aqui o contexto é quando Jesus ressuscitou e ele foi aparecer aos discípulos. Os discípulos, eles estavam perdidos por conta que o mestre tinha morrido, o mestre deles tinha morrido, e eles estavam totalmente perdidos. E Jesus, ele aparece aos 11, porque Judas já tinha traído Jesus, Judas já tinha deixado. Então, estavam somente os 11. Então, mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Eu estou lendo esse versículo para te provar que até discípulo de Jesus também tem um coração endurecido. Até discípulo de Jesus, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que convivem com o Mestre, pessoas que convivem com Jesus, pessoas que viveram grandes avivamentos, pessoas que viveram grandes sinais e maravilhas, essas pessoas também podem ter o coração endurecido, também podem se abalar na sua fé. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Irmãos, eu não quero que nessa mensagem de hoje você pense em A, B, C, D, eu quero que você pense em você, porque essa mensagem é para você. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês como você vai reconhecer se o seu coração está endurecido ou não. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você os sinais de um coração endurecido. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já leu a Bíblia? Quem aqui sabe me responder na Bíblia quem é a pessoa que mais teve o coração duro na Bíblia? Alguém sabe me responder? No livro de Êxodo, tem 20 citações do termo coração endurecido, coração duro, coração enrijecido. 20 citações no livro de Êxodo. Todas elas a respeito de uma única pessoa. Faraó. Faraó, o rei do Egito. Faraó, ele era o rei do Egito. E naquela época, o rei do Egito, que era a principal nação da terra, ele se achava Deus. Ele se achava um Deus naquela terra. E ele fazia as próprias vontades, ele fazia o que queria. E você, de novo, deve estar pensando, mas João, isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou do Egito, eu sou de Deus, eu não me acho Deus, eu sirvo ao meu Deus. Mas todas as vezes que nós priorizamos a nós mesmos, ao invés de priorizar o Evangelho, ao invés de priorizar a vontade de Deus, a gente age como Faraó. Nós somos os nossos próprios deuses. Muitas vezes nós confundimos a liberdade com o ato de fazer o que a gente quer, tudo que a gente quer. Mas isso não é liberdade. A liberdade é a gente fazer o que Deus quer para nós, porque Ele é a própria liberdade, amém? E muitas vezes nós tomamos o posto de Faraó. Assim como Faraó, todos nós temos o coração duro por natureza. E achamos que somos os nossos próprios deuses, até que Deus vem e limpa o nosso coração e nos transforma. Mas então, olhando para Faraó, que era esse personagem, que é essa pessoa que mais tinha um coração endurecido, quais são os sinais de um coração endurecido? Eu queria começar com você lendo em Êxodo, capítulo 5, versículo 2.
o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 2. E o texto de Êxodo diz o seguinte: E Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O contexto é que o povo estava sendo escravizado no Egito. Moisés vem para trazer libertação e ele fala: Faraó, meu Deus, o Senhor, ele está chamando o povo para sair do Egito. E Faraó pergunta: quem é esse Senhor? Então, o primeiro sinal de um coração endurecido é que quem tem um coração duro não conhece a Deus. O primeiro sinal de quem tem um coração duro é que não conhece a Deus. Quem aqui conhece a Deus? Mas você conhece de fato? Essa é a pergunta. O conhecer que eu quero trazer para você não é o conhecer de ouvir falar, mas é o conhecer de fato. Irmãos, ontem estava sendo falado o nome dos quartos aqui, todo mundo perguntando o que eram as palavras. Todas as palavras dos nomes dos quartos eram da Bíblia. Como que você conhece a Deus se você não conhece a palavra que Deus deixou para você? Como que você conhece a Deus se você não tem uma vida de devocional e oração? Como que você conhece a Deus se você não vive a vida da igreja? Você conhece a Deus? Eu vou repetir. Você conhece a Deus? Irmãos, o conhecer a Deus é conhecer de fato. Deus, ele nos convida a conhecer a Ele. Muitas das vezes nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos a Deus. Nós vemos isso no livro de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem que fazia tudo certinho. Mas quando acontece o final da vida dele, depois de todas as tragédias, depois de tudo, ele fala: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, hoje eu vejo Ele com os meus próprios olhos. Hoje eu quero te convidar a conhecer a Deus de fato. Porque o primeiro sinal de alguém que tem um coração endurecido é que alguém não conhece a Deus. Você talvez conhece a sua imagem de Deus. Tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte: que criou o homem a Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Porque as Escrituras dizem que Deus nos criou a imagem dele, amém? Você é a imagem de Deus. Mas muitas vezes você tem uma imagem de Deus de acordo com o que você quer. Às vezes você está precisando de um psicólogo e você acha que Deus é esse psicólogo, que vai te ajudar nos momentos difíceis. Eu conheço muitas pessoas que são casadas, que só procuram a Deus no momento da crise no casamento, porque Deus é o casamenteiro que vai resolver o problema. Às vezes você só procura a Deus quando você está na crise financeira, porque você está precisando de dinheiro, né? Então você vai orar para o dono do ouro e da prata. Às vezes você só conhece a Deus na sua dificuldade, no que você quer e não quem Deus é de fato. Às vezes você diz que conhece a Deus, mas na hora que Deus te pede alguma coisa, na hora de viver uma vida de santidade, porque Deus é santo e Ele nos chama à santidade, você não quer viver. Será que você de fato conhece a Deus ou você tem um coração duro? Irmãos, de novo, não adianta de nada viver a vida da igreja, viver acampamento, conferência, RF, célula, culto, o que você quiser. Se você não conhecer a Deus, não vai adiantar de nada. Você tem um coração duro e você é como Faraó. Irmãos, esse acampamento é um convite para você conhecer a Deus de fato. Se você tem poucas experiências rasas, o Senhor está te convidando a conhecê-lo profundamente. Amém? E se você não tem experiência nenhuma, esse acampamento é o dia de você ter uma real experiência com o Senhor. O Senhor está te chamando para mudar o seu coração e Ele quer se apresentar a você. Existe um livro do Paulo On chamado Deus Falou a Língua dos Homens. Irmãos, o objetivo de Deus é se revelar a você. Deus se revela na natureza, nós vemos a criação. As coisas belas da natureza é a forma de Deus se manifestar a você. A vida da igreja é uma forma de Deus se manifestar a você, porque nós conhecemos a Deus através dos nossos irmãos. As Escrituras, Deus falou a nossa língua, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento dele. Oséias vai dizer que o meu povo morre, perece, por falta de conhecimento. Irmãos, não adianta a gente falar que a gente conhece a Deus sem conhecer profundamente, sem Ele marcar a nossa vida, sem Ele transformar a nossa vida. Às vezes nós somos igual Faraó. Você acha que Faraó nunca ouviu falar do Deus dos hebreus, do Deus dos israelitas? Era um povo numeroso que vivia naquela terra e adorava um Deus desconhecido. É óbvio que ele tinha ouvido falar, mas ele pergunta: quem é esse Deus?
E talvez é uma pergunta que você se faça: quem é esse Deus? Esse Deus bondoso, amoroso, santo, justo, é o Deus que pode transformar. É o Deus que pode mudar a sua vida, sim. Mas é um Deus que se entregou numa cruz e pede de volta a sua vida, para que você se entregue a Ele. As Escrituras vão dizer que, como nós podemos falar que amamos a Deus e conhecemos a Deus, se nós não amamos os nossos irmãos? Tudo isso é consequência de conhecer a Deus. Às vezes você acha que você conhece a Deus, mas você não conhece de fato. E isso mostra que você tem um coração endurecido. E nisso eu quero ir para o segundo ponto. O segundo ponto de quem tem um coração endurecido. Lá em Êxodo 7, 21 e 23 diz o seguinte: os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó endurecido e ele não deu ouvidos a Moisés como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, ele deu as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Então, como todo mundo sabe, no Egito veio as 10 pragas, amém? Todo mundo aqui conhece as 10 pragas do Egito, ou assistiu a animação, ou leu a Bíblia, ou viu a novela da Record, amém? Irmãos, 10 pragas. A primeira praga foi que o rio se transformou em sangue. Peixes morreram. Toda a economia do Egito funcionava de acordo com aquele rio. Sem peixe não tinha comida, sem o rio não tinha água, o rio tinha transformado em sangue. A população estava morrendo de fome e de sede. Faraó simplesmente virou as costas. O segundo ponto, o segundo sinal de quem tem um coração endurecido é que o coração duro, ele é insensível ao sofrimento alheio. Irmãos, amém, você conhece a Deus, você tem um coração profundo em Deus. Você não tem um coração endurecido, né? Mas qual foi a última vez que você se preocupou com seu irmão? Qual foi a última vez que você viu alguém passando necessidade e você foi ajudar? Irmãos, quem aqui é crente, crê em Deus de fato? Amém, né? Deixa eu ver se alguém não levantou a mão. Vamos fazer a oraçãozinha da conversão agora. Irmão, se você de fato crê, se você de fato tem um novo coração, você tem um remédio que ela pode curar, que ele pode transformar a vida de qualquer um. E você vê pessoas no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade, no futebol que você joga, no rolê no shopping que você vai. Você vê pessoas diariamente indo direto para o inferno e você não faz nada com a mensagem que você tem. Ah, João, mas eu não entendo de Bíblia. Mas você conhece o Deus que te transformou e te tirou do inferno. A simples mensagem do Evangelho de que existe um Deus amoroso pode transformar uma vida. Mas nós não estamos dispostos a levar essa mensagem, porque a gente não se preocupa com o sofrimento alheio. Às vezes você não se preocupa com... E eu estou falando do Evangelho de pessoas indo para o inferno, mas de coisas simples. Qual foi a última vez que você viu alguém doente e você se preocupou a ponto de orar com essa pessoa? Ou de oferecer um remédio, que seja. Um dos sinais que nós temos o coração endurecido é que nós não nos preocupamos com o sofrimento alheio. É o que Faraó fez. Faraó, ele estava pouco se lixando se tinha gente morrendo, se tinha gente com fome. Parece até os nossos políticos, né? Mas essa é a realidade do nosso meio. Qual foi a última vez que no grupo da nossa igreja alguém mandou: ora por mim que eu estou passando por alguma situação, e você orou de fato por essa pessoa? Qual foi a última vez que você viu alguém passando fome e você levou um pão? Que você viu um mendigo na rua, você tinha dinheiro e você levou um pão para esse mendigo? Irmãos, são coisas simples, mas essa simplicidade mostra o quanto temos o coração duro, o quanto não conhecemos a Deus. É impossível, de novo, afirmar que amamos a Deus. É impossível afirmar que conhecemos a Deus se nós não amamos o nosso irmão. Em João 17, vai dizer que temos que ser um. A nossa unidade, o amor ao próximo, quando as pessoas veem isso, elas vão crer que o Pai enviou a Cristo. Irmãos, não adianta nada nós termos uma mensagem vazia. Não adianta nada nós termos uma mensagem boa se nós não temos o testemunho e não mostramos de fato o amor de Deus. Você pode falar do amor de Deus, mas se você não vive o amor de Deus, você nunca vai manifestar ele lá fora. E esse é o segundo sinal de um coração endurecido. O terceiro sinal do coração endurecido, lá em Êxodo 8, 25, vai dizer o seguinte: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Então, continuando o texto, continuando a história,
quando iam vindo as pragas e as oportunidades, Faraó não ia liberando o povo, até que Faraó decidiu, não, faz o seguinte, Moisés, não sai aqui do Egito com o povo, não sai daqui não, adora a Deus aqui. O terceiro sinal de quem tem um coração endurecido é alguém que quer barganhar com Deus o tempo inteiro. Faraó tentou barganhar com Deus. Ele tentou negociar. Não, peraí, vai só até ali, não volta aqui não, vai só até aqui, não vai para fora do Egito não. Irmãos, quantas vezes você tenta negociar com Deus? Quantas vezes você deixa de acordar cedo para ir para o culto porque você quer dormir um pouco mais? Quantas vezes você deixa de ler a Bíblia porque você quer ir dormir? De novo, nós somos os nossos próprios deuses porque nós preferimos o nosso próprio prazer. Nós preferimos a nossa própria vontade do que fazer a vontade de Deus. E a gente tenta negociar com Deus o tempo inteiro. Nós negociamos com Deus o tempo inteiro. Isso mostra o tanto que o nosso coração é duro, que nós precisamos de uma transformação. Porque quem tem um coração transformado, o coração pertence completamente a Ele. E esse é o nosso desafio, entregar o nosso coração por inteiro, por completo, não é por metade. De novo, às vezes você está aqui porque você tem amigos aqui, às vezes você está aqui porque seus pais vão para a igreja, ou você está aqui pelos jogos, mas Deus quer seu coração por inteiro. E essa é a oportunidade, eu quero que você escute isso, não como um peso, mas para que o seu coração venha ser entregue a Ele, por completo e por inteiro, porque Deus quer o seu coração por completo. Irmãos, a gente negocia a Deus com tudo, porque a gente quer priorizar nós mesmos. Jejum, qual foi a última vez que você jejuou? Irmãos, o nosso jejum, não, eu vou fazer o jejum de uma refeição. Pera aí, eu comi o almoço, então eu não vou comer a janta, eu vou negociar aqui, vou negociar ali. Pelo amor de Deus, olha o nosso coração. A gente quer negociar com Deus com tudo. Só negocia quem não quer entregar por completo. Negociações financeiras funcionam assim, né? Não, tá aqui 20 na mão, não, faz por 15. Mas com Deus a gente não se negocia. Porque Ele nos comprou por completo. A obra da cruz, ela nos comprou por completo. E a gente fica negociando. A gente negocia coisas que parecem ser simples. Irmãos, é pecado faltar um culto? É ou não é? Não é pecado faltar culto. Mas às vezes, o seu faltar de um culto é a prova que você tem um coração endurecido. Porque você está negociando com Deus. Porque você está deixando de cultuá-lo no domingo em igreja, em comunidade. Para dormir um pouco mais, para assistir um jogo, para fazer algo diferente. Isso não é só no culto, a nossa oração. Quantas vezes nós, eu vou orar, não vou orar não, amanhã eu oro, eu vou dormir. Deus nos chama para uma vida de devocional entregue a Ele, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração. Irmãos, eu não estou trazendo uma mensagem legalista, eu estou chamando para a realidade. Novamente, quantas pessoas passaram pelos nossos acampamentos? Quantas pessoas passaram pelos nossos encontros e não ficaram porque não tiveram um coração transformado? A pandemia, quem aqui conhece alguém que saiu da igreja na pandemia? Porque não tinha um coração correto. Porque não tinha um coração correto, irmãos, é a verdade. Porque quem tem um coração voltado para Ele permanece. Não negocia. Esse é o nosso convite hoje, parar de negociar com Deus. Mas o principal erro de todos de Faraó, e esse é o nosso convite hoje, lá em Êxodo 8:8, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que Ele tire essas rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Faraó, ele teve 12 oportunidades de arrependimento. Ele teve 12 oportunidades de arrependimento, ele não se arrependeu. O principal erro de um coração duro é a falta de arrependimento. E o convite que eu quero te fazer hoje é um convite ao arrependimento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus está te chamando para se arrepender hoje. Se arrepender de todas as vezes que você deixou de conhecê-lo e se aprofundar em conhecer a Ele. Se arrepender de todas as vezes que você tentou negociar com Ele. Se arrepender de todas as vezes que você pecou. Irmãos, nós vivemos uma geração que nós ouvimos tanto o discurso da graça, da hipergraça, e de fato a graça de Deus está conosco. E eu vou falar sobre isso mais no final, que existe uma graça que nos traz uma restauração, uma renovação. Mas se a gente não se arrepender, às vezes a gente esquece da seriedade do nosso pecado. Deixa eu te falar algo. Eu gosto muito desse exemplo, porque é o melhor exemplo do significado do pecado para nós. Se você levantar da cadeira e dar um tapa na cara de qualquer um aqui, você vai ter uma consequência. O Richard vai te mandar para casa e vai ligar para o seu pai.
Se você sair daí e ir lá no centro de Goiânia e dar um tapa na cara do prefeito, a consequência é outra. Porque existe um nível de autoridade. Se você sair de lá e dar um tapa na cara do governador, a consequência é muito maior, porque a autoridade é muito maior. Se você sair de lá e em Brasília dar um tapa na cara do presidente, a consequência é muito maior. Amém, irmãos, amém. Se você ir para os Estados Unidos dar um tapa na cara do presidente de lá, a consequência é muito maior, porque é nível de autoridade. Agora, irmãos, eu estou te dando esse exemplo para te explicar que toda vez que você peca, você dá um tapa na cara de Deus. Essa é a grande questão, é o nível de autoridade. O Deus santo, justo, irrepreensível, perfeito e que se entregou por nós. Às vezes nós temos transformado o sangue de Cristo vão. Às vezes a gente tem manchado o sacrifício de Cristo por conta do nosso pecado, por conta da nossa postura. Nós negociamos com Deus e nós deixamos de nos arrepender. E esse é o peso do pecado. Todas as vezes que você desrespeita seus pais, esse é o peso do nosso pecado. Todas as vezes que você conta uma mentira, esse é o peso. É só uma mentirinha. Não é uma ofensa contra o próprio Deus. E esse é o peso. É isso que nós temos feito com a nossa vida. Isso são sinais de um coração endurecido. O coração endurecido, ele não se arrepende. Eu não estou falando que nós vamos ser santos. Irmãos, essa mensagem é para mim. Durante essa semana, quando eu estava montando esse esboço, eu estava orando. Irmãos, eu estava chorando o tempo inteiro, porque esse esboço estava sendo um tapa na minha cara. Porque eu sei todas as vezes que eu peco contra Deus. Eu sei do meu pecado. Nas Escrituras, todos os exemplos de grandes homens de Deus são homens com pecado. Abraão pecou, Moisés pecou, Noé pecou, todos eles pecaram. Daniel pecou, todos eles erraram. A Bíblia mostra erro de todos eles, só não mostra de Cristo, porque ele nunca pecou, ele é santo. Mas a Bíblia também nos mostra exemplos de arrependimento. E como esse Deus que é justo, santo, ele também é gracioso e amoroso para nos perdoar e aceitar o nosso arrependimento. Hoje essa mensagem é um convite para o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de vida, uma mudança de postura. O Senhor quer te dar um novo coração. Talvez, de novo, essa mensagem seja dura, mas se você reconhece um desses sinais na sua vida, significa que você está com o coração endurecido, precisando de um alinhamento com Deus. E esse é o objetivo desse acampamento, alinhar com Deus, porque quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós vivemos algo extraordinário da parte dele. Ou talvez até mesmo seja um convite para que você tenha uma real conversão, para que você entregue o seu coração para Ele, algo que você nunca fez antes. Eu queria ler mais um texto com vocês. Eu queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 20. Eu quero ler 3 versículos com vocês. Atos, capítulo 20, versículos do 7 ao 9. Atos, capítulo 20, versículos 7 até o 9. E o texto diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Irmãos, eu não quero entrar no mérito se de fato o Eutico era alguém convertido ou não. Eu quero entrar no mérito de que quando nós não estamos completamente entregues a Deus, quando nós negociamos, Eutico negociou. Ele deixou de focar no avivamento que estava acontecendo ali. Irmãos, a igreja em Atos era constante avivamento. Eram pessoas se convertendo, eram curas acontecendo. E Eutico, ele estava na janela. E uma aplicação que eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz sobre esse texto, é que muitas vezes nós somos como Eutico, que estamos na janela, distraídos. E a distração nos leva ao sono. E o sono nos leva à morte. Eutico morreu.
Simplesmente ele caiu da janela, porque enquanto estava acontecendo o mover de Deus, enquanto o avivamento estava acontecendo, enquanto pessoas estavam se convertendo, enquanto pessoas estavam curadas, ele estava distraído. Ele negociou com Deus a sua atenção, ele negociou o seu propósito, o seu princípio, ele estava na janela. E talvez esse é o lugar que você está hoje. Beleza, você participa de tudo na igreja, mas qual foi a última vez que você foi impactado por uma palavra? Qual foi a última vez que você foi impactado por uma oração? Qual foi a última vez que, de fato, você sentiu o toque de Deus no seu coração? Às vezes nós somos como Eutico, pessoas que estão distraídas com o coração completamente endurecido. Não adianta nada participarmos de novo de culto, conferência, acampamento, célula, de nada, se isso não influencia no seu coração e o seu coração não muda suas atitudes. Nada. Se o seu coração estiver duro, nada entra. Nada. Talvez você seja só mais um jovem na janela, perdido. Só mais um jovem distraído. Só mais um jovem que está no oba-oba. Só mais um jovem que, beleza, as pessoas estão indo para a igreja, meus amigos estão lá, eu vou também. Irmãos, a notícia é, você não vai permanecer. Não vai. Se você não tiver um novo coração, você não vai permanecer. De novo, quantas pessoas nós perdemos no nosso meio porque não tinham um coração entregues a Deus? E quando eu estava escrevendo isso, eu fui lembrando pessoas que viveram coisas extraordinárias, mas se perderam no caminho porque não tinham um coração transformado. Eu quero que você abra o seu coração porque o Senhor quer falar com você, o Senhor quer te trazer transformação. E se você não viver essa individualidade de um novo coração, você não vai permanecer. E eu não quero, irmãos. Eu estou cansado de ver pessoas se perdendo no caminho. Eu estou cansado de ver pessoas que entra a palavra por um ouvido e sai por outro e não muda a postura, não muda. Irmãos, nós somos um país quase de evangélicos. Se você vê os dados do IBGE, daqui 10 anos, mais de 70% da população vai ser evangélica. A gente não vê isso. A gente não vê o evangelho nas pessoas. Nós precisamos de um novo coração, uma nova postura. O avivamento estava acontecendo, Paulo pregando, pessoas curadas. Mas se você estiver distraído, desconectado, com o coração completamente longe da realidade do evangelho, você vai adormecer, você vai morrer. O que você vai encontrar é só a morte. Irmãos, quem aqui quer viver um avivamento? Amém. Então, vai viver como os avivalistas, vai ler a Bíblia. Vai orar, vai conhecer a Deus, se aprofundar a Deus. Como é que você quer se aprofundar nesse Deus? Como é que você quer apresentar um Deus que você não conhece? Nós, às vezes, cometemos o erro da mulher samaritana lá em João 4. Jesus ele vai dizer a ela que você adora um Deus que você não conhece. Talvez você esteja aqui achando que está adorando a um Deus que você não conhece. Quem quer gerar salvação e cura? Qual foi a última vez que você foi sensível com a dor e sofrimento alheio? E eu não estou falando só de prática não, irmãos, mas de coração. Se você vê alguém doente e você ir orar pensando que vai ser só mais uma cura no seu histórico, não vai adiantar de nada, porque você não está preocupado com a dor dessa pessoa. Se você convida as pessoas para a sua RF ou para a igreja, só porque você quer número, não vai adiantar de nada. Nós precisamos ter um coração sensível a sofrimento alheio. Você quer ver mudança? Qual foi a última vez que você pagou o preço? Em jejum, em oração, sem negociar com Deus. Eu quero te convidar a sair da janela nessa manhã. Esse acampamento eu quero te convidar. Irmãos, uma multidão ela pode fazer muita coisa? Sim ou não? Mas uma pessoa com o coração completamente rendido a Deus pode fazer muito mais. A minha mensagem hoje, de novo, eu estou falando tudo isso para você reconhecer o que tem no seu coração, para você reconhecer o estado atual do seu coração e para que você possa ter a oportunidade de arrependimento. Eu não quero trazer peso. Talvez você seja eutico, talvez você já esteja no estágio de sono, talvez você já esteja no estágio de morte. Mas essa mensagem hoje, e todas as mensagens desse acampamento, é para que aconteça como aconteceu com Paulo. Porque se você continuar lendo o texto, eutico não permaneceu morto. O apóstolo Paulo foi lá, orou por ele e ele ressuscitou. Hoje é dia de ressurreição para você. Hoje o Senhor quer te dar uma nova vida. Hoje o Senhor quer transformar o seu coração, as suas atitudes. Amém? Ele quer te incluir no mover dele. Irmãos,
se você não passar por um renovo, não acordar para a vida, não sair da janela e não pedir um novo coração para Deus, você nunca vai se tornar participante do reino dele. Nunca vai se tornar participante do mover dele, do avivamento que ele tem para nós. Irmãos, eu vou caminhando já para encerrar, caminhando para o final. Nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos esses exemplos de Faraó. Faraó tinha um coração endurecido, tinha ou não tinha, como a gente falou? Mas até o povo de Deus, no Antigo Testamento, a nação de Israel também tinha um coração endurecido. Todo o tempo aquela nação caía na idolatria, caía no erro de injustiça social. Se você ler o livro de Amós, irmãos, é simplesmente o povo faturando dinheiro, como a gente acredita na teologia da prosperidade, na teologia coaching, que a gente tem que arrecadar dinheiro e deixando os pobres passando fome. E o tempo inteiro os profetas vinham e falavam: vocês precisam se arrepender, vocês precisam de um novo coração. E aquele povo até mudava a postura, mas eles não mudavam o coração. E eles voltavam a cair no mesmo erro, anos e anos e anos, até que veio Cristo. Um dos profetas do período do exílio, Ezequiel, ele vendo tudo aquilo e o povo pagando a consequência dos seus erros, pagando a consequência do seu coração endurecido no exílio, Ezequiel vinha com uma promessa, em Ezequiel 36, 26. Ele disse: assim diz o Senhor, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O Senhor quer te dar um novo coração. O Senhor quer transformar o seu coração. O Senhor quer mudar a sua vida. E essa mudança de coração, ela vai mudar a sua atitude, ela vai mudar o seu convívio, ela vai mudar as suas experiências. Amém? Hoje é um convite. Em Marcos nós vemos a situação de um pai, que ele estava com um filho endemoniado. E ele chegou a Cristo e ele falou: Senhor, o Senhor pode curar meu filho? Jesus, ele disse: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Quem aqui crê? Se você não crê, eu quero te convidar a ter a mesma postura do pai, porque o pai não cria, só que ele olhou para Cristo e falou: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Hoje é o dia do Senhor te dar um novo coração. E se você tem fé, irmãos, eu quero que você ore com fé, pois o Senhor vai te dar um novo coração. E se você não tem fé, eu quero que você ore: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, transforma o meu coração. Irmãos, esse acampamento, essa mensagem é um convite para que você... O Senhor, Ele pode tirar o nosso coração de pedra e Ele pode te dar um novo coração. Somente Deus, somente Ele tem o poder de mudar o seu coração. Somente o Espírito Santo tem o poder de regenerar o seu coração. Faraó, ele teve várias oportunidades de arrependimento, mas ele não se arrependeu em nenhuma delas. Essa é a oportunidade, essa é a chance para você mudar a sua vida, para você mudar a sua história. Sabe, fecha seus olhos aonde você está. Eu queria fazer uma oração com você. Espírito Santo, nós oramos nessa manhã. Jesus, gera um novo coração. Jesus, a sua igreja precisa de um novo coração. A sua igreja precisa de transformação. Nós queremos viver um avivamento, nós queremos mudar a nossa sociedade, nós queremos mudar as perspectivas do nosso redor, da nossa sociedade. Mas para isso nós precisamos de um novo coração. Oh, Espírito Santo, vem. Gera mudança, entra no coração de cada um e gera fé. Pai, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda no nosso coração endurecido, gera transformação, nos leva a te conhecer, nos leva a nos importarmos com o sofrimento alheio, nos leva ao arrependimento. Oh, Jesus, sabe, irmãos, eu quero te falar. Em Apocalipse, o Espírito Santo, o próprio Cristo estava do lado de fora do coração da igreja. Ele está à porta batendo. Abra o seu coração nessa manhã, porque Ele está à porta batendo. Se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai ceiar com você, Ele vai trazer transformação, Ele vai trazer renovação ao seu coração. Acorda, desperta você que dorme. Oh, Espírito Santo,
Sabe, irmãos, o Senhor está me lembrando da profecia de Ezequiel. Ezequiel, ele viu um vale de ossos secos. Mas naquela profecia que ele via morte, corações duros, ele viu osso se juntando com osso, carne se formando e vida surgindo. Eu quero dizer que nesse acampamento, vida vai surgir, osso vai se juntar com osso. Se você tem vivido uma vida de morte, o Senhor está te chamando para a vida. Oh, Espírito Santo, vem trazendo transformação, vem trazendo renovação. Vem, Jesus, entrando no coração de cada um, entrando na mentalidade de cada um. Vem, Santo Espírito. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Continua orando, irmãos. Continua com o coração fechado. O Senhor quer gerar transformação. Dá-me um coração